Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, essas movimentações que a gente teve ultimamente aí, seja do Twitter, do tweet do presidente ontem, tudo isso que está acontecendo aí na CPI, e manifestações e tudo mais, tá? Bom, vamos tentar entender o que está acontecendo, voltando lá nos áudios do Dirceu, né? Aqueles áudios que ele acabou gravando no início do mandato do presidente, né? Todo mundo pega aquele áudio do Dirceu, onde ele fala que eles retomariam o poder sem ganhar as eleições, e analisa aquilo de uma forma isolada, tá? Mas, na verdade, aquele áudio tem que ser analisado dentro de um contexto, tá? Existiam outros áudios que também viralizaram na época, um deles em que ele fala que haveria uma resistência armada, né, e que inclusive eles utilizariam das faculdades, das universidades públicas como as últimas trincheiras, né? E existia também um outro áudio que viralizou, onde ele falava que a direita, quando ela chegasse ao poder, ela ia ficar pelo menos de 20 a 30 anos no poder, isso era inevitável, né? Então esses áudios, se você parar para pensar, eles parecem até ser um pouco contraditórios, né? Mas eles não são, não. Na verdade, eles não são. O que o Dirceu quis dizer, tá? O Dirceu quis dizer que, realmente, pela via democrática, a direita não ia mais sair do poder, né? Pelo menos por 20, 30 anos. E isso é normal, porque são ciclos de poder que estão relacionados com ciclos econômicos, né? Então, como aquele ciclo de poder socialista exauriu, né? Porque o próprio ciclo econômico socialista exauriu, era natural que você ia ter um outro movimento. E é o que aconteceu, que são justamente essa onda conservadora. É por isso que esse movimento, ele existe e ele não vai parar, né? Para que você tire esse movimento do poder só com alguma coisa totalmente extraordinária, né? E aí vem os outros áudios dele, né? Esse áudio que não precisaria ganhar as eleições e o áudio da violência, né? Bom, isso está diretamente relacionado porque, na verdade, você tem uma situação aí de uma possibilidade, né, de que haja manipulação nas urnas, né? As urnas eletrônicas aí seriam até um mecanismo mais fácil de acontecer. O que não significa que vai ter fraude, eu já disse isso, né? A fraude é realmente um governo que não ganhou tomar posse. O presidente já deixou bem claro que isso não vai acontecer, né? Há manifestações das Forças Armadas, todos os cargos, né? Quer dizer, todos os cargos-chefe, né? Todos os cargos-chave das Forças Armadas dizendo isso, né? Então você tem o Braga Neto já falou isso, o Helena já falou isso, o próprio Mourão, que o pessoal não gosta muito, já falou isso, né? Agora apareceu o ministro do Superior Tribunal Militar, coisa que nunca aconteceu. Eu, em 23 anos de direito, eu nunca tinha visto o ministro do STM se manifestando, respondeu aí, apareceu uma reportagem de 2 páginas, né, numa revista. Então tudo isso é muito emblemático. Isso deixa claro que há um alinhamento entre militares e o presidente no que diz respeito a fraudes, né, ou a tomada do poder à força. Tá claro, todas essas autoridades falaram, não vai ter tomada de poder à força. As Forças Armadas estão sim aqui para defender a democracia, tá? Então esse recado já está dado, né? Você pode até não gostar dos militares, pode até acreditar que eles não estão alinhados, mas fato é, todos os recados já foram dados, né? E tanto é verdade, se você for pegar, por exemplo, lá em fevereiro de 2019, logo no começo do mandato do presidente, o Rafael Fontana, né? Acho que é Rafael Fontana, né? Que é o Ricardo Fontana, que é um deputado do PT, ele propôs uma PEC dizendo que se houvesse impeachment do presidente, o vice não assumiria, deveria ter eleições. Por que isso? Porque eles sabiam que o vice era o Mourão, goste você ou não, ele não está cooptado pela esquerda. Ele pode ter até essas questões que o pessoal fala da PCC, que não tem, essas questões são um pouco absurdas, mas tudo bem. Independentemente disso, fato é que o alto comando do Exército, ele não foi cooptado pela esquerda, tá? Então era necessário que você tirasse também o alto comando do Exército, tirasse o Exército da jogada para poder tomar o poder, né? Então é por isso que veio essa PEC ela acabou não vingando, né? E a vida continuou, tá? O que está acontecendo, tá? O que está acontecendo é que a esquerda, para que ela consiga tomar o poder, ela precisa ter uma escalada da violência, né? E para isso, ela precisa criar uma narrativa de que o presidente é ditador, é autoritário, que é aquela narrativa lá de trás, que sempre defendeu, né? Sempre se dizia que o presidente era autoritário, que era ditador, né? E o presidente sempre mostrou o contrário. Mas para que isso aconteça, eles precisam do estupim, eles precisam de uma luta armada, né? Seja através das fraudes nas eleições, né? Da manipulação das urnas, que quando o governo não vai aceitar e consequentemente vai ter que quebrar pau, né? Ou seja, no momento anterior. E por isso que as manifestações da esquerda elas estão cada vez ficando mais violentas.
E por que elas estão ficando cada vez mais violentas? Elas estão ficando, entre outras coisas, porque a militância está sendo inflamada. E como é que ela está sendo inflamada? Ela está sendo inflamada com esse bombardeio que está acontecendo todo santo dia, né? Então é a alcunha de genocida, é a CPI, agora eventuais escândalos de corrupção. Quer dizer, tudo isso pra gente não vale pra nada, porque a gente sabe que essas narrativas são furadas, mas essas narrativas, elas são utilizadas, elas ajudam muito a inflamar a militância, e é justamente inflamar a militância o que eles querem. Eles já sabem que eles não ganham na urna de jeito nenhum. Tanto é verdade que se o jogo fosse paritário, sequer o Lula seria candidato, porque não tem a menor chance. E o nada mais vexatório para o Lula do que perder as eleições no voto, né, ainda mais de lavada, né? Se eles fizerem uma fraude, né, se eles fizerem manipulação nas urnas, essa manipulação não vai fazer com que eles cheguem ao poder, porque os militares não vão deixar, mas eles vão criando a narrativa, né? Então é a narrativa de que o governo é autoritário, narrativa de que o governo é genocida, narrativa de que o povo não está com o governo, por isso que começa lá de trás, aquele negócio somos 70%, né? Manipulam as pesquisas, manipulam as fotos de jornal, tudo isso para criar a narrativa, né? Então criaram o desenho de que o Bolsonaro é corrupto, ele é genocida, né? Ele não está preocupado com o povo, ele é o responsável pela derrocada da economia, coisa que não colou, porque a economia está subindo de novo, mas eles tentaram colar tudo isso para justamente, quando tiver o quebra-pau, esse quebra-pau vir com uma bandeira de que é uma luta pela democracia, de que o governo realmente é autoritário, e aí eles legitimam toda a narrativa anterior, tá? Muitos podem achar que essa é uma tática suicida. Eles vão fazer isso e aí eles vão perder. Por que eles fariam isso? Tem que entender que eles já perderam, e eles sabem disso. E aí você volta lá no áudio do Dirceu, que falou que a direita vai ficar de 20 a 30 anos. Então eles já sabem que eles perderam. O que eles podem fazer é isso, né? É jogar a bomba na sala e ver o que acontece, tá? Se por acaso a bomba explodir, mas eles não conseguirem retomar o poder, pelo menos eles têm essa narrativa internacional para ficar brigando aí pelo resto do tempo até a tomada do poder mais para frente. Que vai acontecer. Isso acontece justamente por conta dos ciclos de poder, dos ciclos econômicos, tá? Então é isso que está acontecendo. Eles sabem que o processo de impeachment não vai andar, o Lira não vai aceitar o processo de impeachment, e não vai aceitar porque o Lira, entre outras coisas, deve disputar o governo do Alagoas contra o Renan Filho, e ele precisa disso, do apoio do presidente para poder ganhar, né? Então o Lira não vai aceitar, o PGR não vai aceitar essas denúncias, tá? Todos esses inquéritos, investigação que está sendo mandados não vão ser aceitos, e não vão ser aceitos simplesmente porque não tem pé nem cabeça de jeito nenhum, e ambos, né, que eu já falei, tanto impeachment quanto uma denúncia por crime comum, obrigatoriamente tem que passar pela Câmara, e não vai passar pelo Lira. Então eles sabem que nada disso vai rolar. Não vai rolar uma canetada do STF que afaste o presidente, porque isso não existe. Então o que eles estão fazendo é engrossando esse caldo, né, para quando tiver realmente um quebra-pau ou alguma coisa um pouco mais incisiva, isso tenha mais força, né, e as narrativas estejam mais afloradas, tá? Lembrando que a narrativa do presidente também já está criada, né? Que é justamente a questão do voto auditável. Ele já falou, deixou bem claro, se não tiver voto auditável, eu não entrego a faixa. E não vai ter voto auditável. Hoje, os movimentos de hoje já disseram isso. Pacheco já falou que dificilmente vai aprovar. E para quem conhece um pouquinho de trâmite de PEC, sabe que é muito difícil que se aprove, tá? Então as narrativas dos dois lados já estão prontas. E estão prontas para quê? Para um eventual conflito. E por que esse conflito vai existir? Ele é muito simples, tá? Porque a direita, ela não vai aceitar que exista fraude, que exista manipulação. Ela vai às ruas e vai derrubar essa fraude. Por isso que eu digo que não vai ter fraude. Da mesma forma, a esquerda não vai aceitar que a gente tome o poder legitimamente, né, reeleja, porque sabe que se realmente isso acontecer, vai afastar cada vez mais a esquerda do poder. Então esse conflito é iminente. Se isso vai ser uma guerra civil violenta, se não vai, ninguém sabe. No Chile, por exemplo, começou com pequenos piquetes, olha no que deu, né? Essa é a tática da esquerda, é isso que eles fazem, tá? Então é por isso que tudo isso está acontecendo. Agora, pode ter certeza que nenhuma dessas investidas de investigação contra a prevaricação, isso nada vai rolar. Isso não tem como rolar, isso não tem base legal, isso não tem base processual, não existe essa possibilidade, tá? O ponto é a gente ficar esperto, porque cada vez mais você vai ver esse tipo de bombardeio, e esse bombardeio serve única e exclusivamente para inflamar militância e para alimentar a narrativa, tá bom? Valeu, abraço.